O pecado e a sua consequência. Olá pessoal do meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Manuel Souza e estou aqui de volta gravando mais um vídeo para o nosso canal Alfa e Ômega. Primeiramente de tudo, eu convido você para ser um inscrito no nosso canal, clica no sininho para você não perder os vídeos novos e eu quero pedir nesse momento, compartilhe esta mensagem, porque eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem ao seu coração. Neste momento, querido, nós vamos falar do pecado e da consequência do pecado. Neste momento, nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Eu quero pedir para você, não pule esse vídeo, mas compartilhe esse vídeo para a vida de muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Neste momento vamos assistir até o final, porque tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Num plano, o Senhor criou no jardim do Éden, do lado do Oriente, e põe ali um homem que tinha formado. No livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 8. Tomou-se, pois, o Senhor Deus o homem e põe no jardim do Éden para lavrar e guardar. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, é muito difícil compreender o pecado e mesmo a tentação sem ter que contar esse ponto. Portanto, primeiramente, Deus uniu legítimo com o Senhor o homem. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, e no livro de Isaías, capítulo de número 45, versículo 18. Segundo o homem ser livre, o mundo criado para expansar, ou mesmo para expandir a sua liberdade, é livre para semear diante de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Hebreu, capítulo de número 2, versículo de número 6. A terceira prova da parte de Deus, para que os homens, pela sua capacidade, respeite o limite que lhe foram dado, criado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 até o 17. Portanto, é impossível separar o pecado da tentação. É uma pergunta. Porque antes do pecado está sempre a tentação. E por que haverá tentação sem pecado? Ordenou o Senhor o homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que comeres, certamente morrerás. No livro de Gênesis, capítulo número 3, versículo de número 1. No livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo de número 16 até o 17, também está esta palavra. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais silvestres, o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Assim que Deus disse: não comerei de todas as árvores do jardim? E diz a serpente à mulher: certamente não morrerei. Certamente há várias razões para afetar a vontade de Deus, mas no mínimo nos 3 tipos de pecado, que são rebeldia, maturidade ou fraqueza espiritual, ou ignorância, rebeldia e atitude, mostrando em que possamente sentimentos, palavra e atos. Nós poderemos ver nesta mensagem que nós acabamos de ler uma grande atitude. Certamente poderia ser rebeldia, do atos de não obedecer a Deus naquele momento. E nós podemos ver na palavra, a mensagem de Deus, a maturidade traz consciência à total fraqueza espiritual. O que é maturidade? A pessoa se confiar, ele diz que sabe, ele quer fazer, ele traz totalmente uma fraqueza espiritual, ignorâncias, ignora a vontade de Deus e não sabendo ou estabelecer o mal. Portanto, não escolhei que conta a vontade de Deus, mas afastar-se do seu plano. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 até o 13, também no livro de Atos, capítulo de número 17, versículo de número 30. Moisés foi um bom exemplo de condutor de autoridade. Moisés foi um bom exemplo de condutor de autoridade. Entretanto, unindo uma vez, Moisés tomou-se adultério. Entretanto, unindo uma vez, Moisés tomou-se autoridade sobre si mesmo. Uma única vez ele assumiu a posição de autoridade sobre o resto que agia do alto. Desta posição, ele fez de permitir que Deus trabalhasse por meio dele.
agindo como uma figura e autoridade próprio por causa de si, trouxe culpas muito alto. Sendo assim, vendo que este ato, autoridade posicionado, custou a Moisés, deveríamos examinar a nossa própria vida autoritárias hoje, conforme todos nós teremos que analisar com forma que nós deveríamos pecar ou mesmo ter nossa própria autoridade, mas sabemos que autoridades tem que ser pela Bíblia Sagrada, para nós não viemos pecar ou viver num mundo de pecado, porque sabemos que estamos passando por momentos que todas as pessoas, muitas querem ser as suas próprias autoridades, mas nós sabemos que autoritário é a palavra de Deus. Deus, ele tem poder. A desobediência resiste à vontade de Deus. Nós temos que entender isso. A maldade, liberdade, consciência traz relações entre Deus e o homem. No livro de Isaías, capítulo de número 50, no livro de Isaías, capítulo de número 59, versículo 2, livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 7, você vai encontrar esta mensagem. Grande parte da obra de Deus é a nossa vida. E põe o pecado, seu propositamente, e que nos veja como relacionamentos somos, a respeitamos todos a vossos pecados e sejamos transformados pela obra do Espírito Santo. No livro de João, capítulo 16, versículo 8, nós temos que respeitar a nossa própria vontade e obedecer e servir a Deus, porque quando nós servimos a Deus, nós vamos ser o quê? Cheio do Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Entretanto, assim como um homem entrou ao pecado no mundo e pelo pecado morre, assim também morte posso a todos os homens, porque todos pecaram. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. O que é o pecado? São todas ações que desagradam a Deus e confronta a palavra. O que é o pecado? O que é o pecado? São todas ações que desagradam a Deus e confronta a palavra. Também são usos outros termos como rebelde ou passar de limite estabelecido, fazer algo que causa danos, tristeza ou dor, cria um silêncio para uma pessoa cair e deixar deduzir por causa do erro. No caso da justiça errada, você não encontrarás na Bíblia Sagrada uma relação que é pecado, o que não serei uma listra intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nós não temos com o mundo. E para nós ter com o mundo, nós não temos com Deus. Quando a Bíblia diz que não pode servir dois senhores, nós temos que amar um e aborrecer o outro. Por isso, ela representa vários conteúdos, a Bíblia Sagrada, sobre pecado, para nós estar fora do ato do pecado. Avaliação, sendo assim, somos capazes de dizer entre que temos certeza que não iremos errar. Nunca podemos esquecer que todas as escolhas da Bíblia Sagrada são palavras boas, que vai nos motivar a chegar mais perto de Deus e vai nos transformar cada dia mais na palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada do Senhor diz: não errei, não errei. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. A Bíblia diz: alegra, jovem, na tua mocidade, receberei o teu coração no dia da tua mocidade, e ande pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos, e sabei, porém, que todas as coisas traz para o bem do Senhor. Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 9. A origem do pecado. O que é a origem do pecado? Segundo o estudo bíblico, o primeiro pecador foi cometido no céu, quando havia uma rebelião dos anjos liberado por Lúcifer. Há também consequência que a origem do pecado humano foi terrível, escolhido por Adão e Eva no jardim do Éden. Querido, este foi o vídeo de hoje. Eu quero pedir para você compartilhar este vídeo, mande esse vídeo para as pessoas que com certeza
Deus vai te abençoar. Tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Estarei de volta com vocês em nome de Jesus.